Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sou pedagoga, sou professora e estou recebendo muitas demandas, assim, reclamações de alterações de mudança no comportamento das crianças, né? E então, para fazer um afago aí, acalmar os corações das mães, eu resolvi gravar esse vídeo. Então, vou começar me apresentando. Né? Meu nome é Liliane Marciano Alves, além de pedagoga, eu tenho formação em coach, personal e profissional coach. Atuei como instrutora de yoga, tenho formação na área de yoga durante 17 anos. Tenho formação em terapia comunitária, tenho formação antroposófica, que é a base da pedagogia Waldorf, e agora estou cursando neuropsicopedagogia clínica. E a ideia é passar algumas dicas práticas que vocês possam fazer em casa para melhorar então a convivência e essas alterações de humor. Primeira coisa que eu quero falar para as mães e para os cuidadores, né? Porque não são somente. Eu ouvi reclamações mais das mães, mas eu sei que não são somente as mães que cuidam das crianças, né? Existem várias pessoas que exercem esse papel de cuidador. Então, primeira coisa que eu quero dizer é que se esse comportamento ele começou a aparecer somente agora, durante o período de quarentena, no meu mundo ele é perfeitamente natural, né? Porque tem todo um contexto que justifica essa alteração, essa mudança de comportamento. Se antes da pandemia a criança já apresentava essas alterações bruscas de humor e tudo mais, eu sugiro buscar ajuda então de profissionais, né? Psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, os próprios neuropsicopedagogos que podem estar aí auxiliando vocês tanto na rede pública quanto privada, tá bom, pessoal? Mas digamos que sua criança só começou a apresentar essas mudanças bruscas de humor agora na pandemia. É perfeitamente normal. Por quê? Porque elas estão sendo privadas de uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento infantil, que é o convívio social. Elas estão sendo privadas de conviver com os amigos da escola, de ir para a escola, estão sendo privadas de conviver com alguns familiares, né, com alguns membros da família. Então, isso é natural, não vejam isso como um bicho de sete cabeças. E é claro, cada contexto familiar é um contexto familiar que tem que ser olhado de acordo com esse contexto, tá? Mas eu vou tentar passar algumas dicas aqui, então, práticas para vocês. Então, primeiro de tudo, gente, descanso para o cuidador. Eu coloquei cuidador, como eu já disse, porque algumas pessoas também exercem esse papel aí junto às famílias, não são somente as mães. Primeiro, se o cuidador está única e exclusivamente durante a pandemia cuidando de crianças ou da criança, sem pausas, sem folgas, sem descanso, naturalmente essa pessoa vai ficar mais estressada, vai ficar mais irritada e as crianças aprendem pelo espelhamento, né? O famoso neurônio espelho. Elas vão aprender se espelhando nos comportamentos dos adultos. Se a pessoa que está cuidando dela é uma pessoa que também está estressada, que também está irritada, que também está com alterações de humor, naturalmente a criança vai imitar esse comportamento. Então, minha sugestão é que procure articular com os membros da família folga para o cuidador, para a pessoa que está exercendo os cuidados com a criança, né? Quem cuida do cuidador? O cuidador também precisa de folga para que ele possa estar descansado, para que ele também possa estar com mais paciência, para que ele possa atender então as necessidades dessa criança. É a primeira dica. E aí cada família vai encontrar a sua forma, o seu modo de ajustar esses descansos. De repente, no final de semana, quando a pessoa que trabalha fora de casa pode estar presente em casa, de repente, durante a semana, num horário de folga, e aí é uma questão bem pessoal, mas é necessário que o cuidador esteja descansado para ter esse espelhamento com a criança, tá? Para desenvolver esse neurônio espelho, para que a criança possa copiar então esse comportamento.
Outra coisa, eu gosto muito dessa frase do Adalberto Barreto, que é o criador da terapia comunitária, que é um médico. Ele fala que quando a boca cala, o corpo fala. Então, naturalmente, quando a criança começa a apresentar, se ela está irritada, se ela está passando por uma situação de frustração, se ela está passando por uma situação de privação, como é esse momento na quarentena, então os movimentos dela vai ficar mais bruscos, se ela vai te alcançar alguma coisa que antes naturalmente ela te entregava na tua mão, agora ela pega e te joga assim para você com força, porque ela está expressando corporalmente a frustração, a privação, o desconforto que ela está sentindo durante a pandemia, certo? Então, o corpo dela vai falar, ou ela vai estar mais retraída, vai estar com os ombros mais fechados, mais cabisbaixa, mais cabeça baixa, e aí a gente pode fazer, utilizar aí os conhecimentos do yoga, né? E utilizar esse conhecimento para fazer o reverso. Se a criança então está com o ombro fechado, você vai fazer movimentos então com ela para que ela tenha postura corporal, para que os ombros dela se abram, para que o peito dela se abra, porque isso também vai auxiliar e vai ajudar no humor dessa criança, tá? Liberação de serotonina e de endorfina. Todas as atividades corporais vão auxiliar muito na liberação de serotonina e de endorfina. Então, se de repente você não pode sair para caminhar, porque não tem um espaço ao ar livre que você possa estar fazendo uma caminhada, uma brincadeira de rua, né? Eu moro em apartamento e eu sei que tem muita gente que também mora em apartamento que de repente está aí se privando de estar saindo na rua. Então, coloca um som, uma música que a criança gosta e dança com ela em casa, canta, deixa ela cantar, deixa ela pular, deixa ela saracotear, porque isso tudo vai liberar serotonina e endorfina que vai auxiliar então no humor também dessa criança, tá? O excesso de equipamentos eletrônicos. Agora na pandemia tudo é online, aulas são online, atividade é online, tudo passa por online. E esse excesso de atividade nos eletrônicos, todos os equipamentos eletrônicos por si só, eles alteram no ambiente o íon de polaridade positiva. Esse íon de polaridade positiva, quando ele está em excesso, ele gera estresse, ele provoca estresse. Se você for ver na natureza, os íons e elétrons na natureza, eles estão sempre em equilíbrio, positivo e negativo, positivo e negativo. Ele não vai ter uma sobrecarga do íon de polaridade positiva. Nos ambientes carregados de coisas eletrônicas, esse íon de polaridade positiva, ele vai estar alterado, ele vai estar sempre mais elevado que o íon de polaridade negativa. Então, minha sugestão é que na hora de dormir, desliga todos os eletrônicos, desliga tudo para baixar os níveis de íon de polaridade positiva para que o ambiente se torne mais harmonioso, tá? Gente, isso é ciência, vocês podem pesquisar aí na internet. E outra sugestão é ir para a natureza. A partir do momento que você, o simples fato de você entrar em contato com a natureza, aonde o ambiente de íons e elétrons está equilibrado, o nosso organismo também entra nesse equilíbrio e naturalmente o nosso emocional já vai se equilibrar, a gente vai ficar menos irritadiço, já vai apresentar, é muito comum, você vai pra praia, nossa, eu tava tão estressada, fui pra praia, tomei um banho de mar e nossa, já tô nova, voltei nova do banho de mar. Exatamente por isso, porque na natureza os íons e elétrons estão equilibrados. Então, na hora de dormir, desliga todos os eletrônicos, nada de TV no quarto, videogame no quarto. Se por acaso tiver, desliga da tomada para que possa haver realmente um equilíbrio, tá? Pelo menos no período noturno, na hora de dormir. E aí, auxiliar as crianças, então, na tomada de consciência das emoções, porque todas as emoções, elas são naturais e fazem parte de nós, seres humanos. E é natural que em momentos de frustração, a gente apresente determinadas alterações de comportamento, né? Todas as emoções são naturais, desde que haja um motivo, que no caso agora da pandemia está realmente tendo um motivo, né? A privação do convívio social.
que isso para as crianças é muito importante, conforme eu já relatei lá no início do vídeo. Então, não tem como você, para uma pessoa que está vivenciando um luto, você chegar e dizer para ela que, ai, agora você tem que estar super mega animada e feliz, sendo que ela está passando por um momento de luto. Ela vai estar vivenciando o luto, a tristeza e todos os passos dessas emoções, tá? Isso faz parte de nós, seres humanos. E nós, enquanto adultos, temos que auxiliar as crianças a tomar consciência dessas emoções, né? Porque eles não têm maturidade, eles não precisam ter maturidade, chegar e dizer, ah, não, mãe, agora não, porque eu estou estressado. Ah, não, agora eu não posso conversar com você porque eu estou muito irritado. Como é que a criança vai expressar isso? Ela vai te jogar alguma coisa, ela vai te alcançar uma bola, ao invés de ela simplesmente dar um chute, ela vai dar um chute com força dentro de casa, que ela não pode chutar dentro de casa a bola com força, digamos assim, porque corre o risco de bater em algum eletrônico e acabar causando prejuízo em casa. Então, o ambiente familiar, ele deveria ser um ambiente onde a criança pudesse expressar todo tipo de emoção de forma segura, com segurança, né? Nesse ambiente familiar, porque... E eu sei também que, como professora, nem sempre o ambiente familiar é seguro para esse tipo de emoção. Então, eu escolhi uma dinâmica que eu uso ela como coringa nas minhas aulas. Olha, eu já apliquei em algumas turmas essa dinâmica, gente, e é muito legal o resultado. Tá, se numa sala de aula a gente consegue, com uma simples dinâmica, amenizar conflitos que estão aparecendo, imagina se você fizer essa dinâmica, por exemplo, mensalmente na sua casa. O fortalecimento de vínculo que você vai conseguir estabelecer com a sua família, tá? Então, essa dinâmica é muito simples. Você vai pegar um dado e você coloca marca ali num papel, só para a criança saber, né? Essa dinâmica ela pode ser aplicada a partir dos 5 anos de idade. Eu já apliquei em crianças, eu já trabalhei com adolescentes, então eu também já apliquei com os adolescentes, dá um resultado muito bacana com os adolescentes, tá, pessoal? E basta todos os membros da família que estiverem presentes naquele momento na casa devem estar participando. É importante que não fique ninguém assistindo, porque quando se trata de emoções, ela tem que ser sentida. Então, se tiver alguém só visualizando, isso vai privar a expressão de algum determinado tipo de emoção, porque quem vai estar jogando vai se sentir mais vulnerável do que aquele que vai estar assistindo. Então, ou todos que estiverem presentes participam, ou se faz no momento onde aquelas pessoas que estão na casa vão poder participar. Ela é bem simples, mas é muito eficiente, gente. Então, você vai marca num papel, num quadro, onde você tiver, cada número vai representar uma determinada emoção. Em sala de aula, eu faço sempre a seguinte pergunta, né? Então, quando a criança joga o dado, e quando é que ela se sente amada, quando é que ela se sente feliz, quando é que ela sente paz, quando é que ela sente raiva, quando é que ela sente medo, quando é que ela sente tristeza. E aí, cada numeral vai representar, então, ali uma determinada emoção. Se ela jogou, caiu no 4, ela vai falar quando é que ela sente raiva. Se ela jogou o dado, caiu no 2, ela vai falar o que faz ela feliz, o que deixa ela feliz. Vocês podem tanto deixar aberto, como eu faço assim em aula, ou vocês podem especificar, neste momento da quarentena, quais são os momentos que você se sente amado? Quais são os momentos que você se sente feliz? Você pode deixar a resposta mais fechada para este momento de isolamento social e da quarentena, se assim você achar necessário, tá? Podem deixar mais específico. E é importante que você faça várias rodadas para permitir que todos passem por todas as emoções. Por quê? Porque na primeira rodada você vai perceber que o ego tá ali fortíssimo querendo te proteger. Então a criança pergunta assim: o que faz você ficar com medo? Aí a criança vai dizer assim: barata, rato, formiga. Algo bem sem muito significado, porque ela está se protegendo, né? O ego tem essa função, ele nos protege. Então, ela está ali se protegendo sem se mostrar muito o que ela realmente está sentindo. À medida que você vai fazendo a dinâmica e as pessoas vão se envolvendo na dinâmica, você vai perceber que
De repente você vai perguntar ali o que deixa ela com medo ou outra pessoa com medo, ela daí já vai começar a se abrir, ela já vai dizer que eu fico com medo quando você sai e eu fico sozinha, ou quando você sai para trabalhar, ou quando você viaja, algo assim nesse sentido, entendeu, pessoal? Então é importante que vocês façam. Para os adultos, não mentir em relação a esses sentimentos, né? Procurem ser verdadeiros. É claro que vocês não precisam explicar lá todo um dramalhão, mas procurem ser sinceros naquilo que vocês vão estar falando. E se forem crianças pequenas, claro, dentro do conteúdo da idade de 5 anos, né? Por exemplo, se você for falar algo muito pesado que te deixa triste, você pode, ao invés de contar toda a história, você só dizer, sei lá, fico triste quando. Deixa eu pensar que não é. É que o exemplo que eu pensei é muito pesado, eu quero um exemplo mais leve. Enfim, né? Você não precisa detalhar para uma criança de 5 anos, você pode simplesmente dizer que você fica triste quando não lavam a louça, quando não juntam os brinquedos, tá? Você vai trazer dentro do seu contexto familiar e para a idade de cada criança. Você pode aplicar essa dinâmica dos 5 aos 100 anos, tá? A partir dos 5 anos, a criança já pode fazer, então, essa dinâmica, participar dela tranquilamente. Se vierem emoções, Liliane, o que é muito comum alguém, de repente, na dinâmica chorar. Eu, como sou muito emotiva, gente, se eu não sou a primeira a chorar, eu sou a segunda, tá? Brincadeirinha. Mas é muito comum nessa dinâmica que os alunos se emocionem, que determinadas histórias toquem eles, que dependendo do que você falar, eles vão se sentir tocado. Se houver algum tipo de emoção, por favor, não reprimam. Lembrem-se, a gente quer criar um ambiente agradável, confiável, justamente para expressar as emoções. Lembra do que o Dr. Adalberto Barreto fala? Quando a boca cala, o corpo fala. Então, o problema não é sentir emoção. O problema é você sentir a emoção e você não expressar, você não tomar consciência dessa emoção e você reprimir essa emoção, que aí ela vai somatizar no seu corpo, geralmente através de algum tipo de doença, né? Então, se você expressa a emoção, se você tem a felicidade de expressar essa emoção num ambiente onde você está confiável, o que seria um ambiente confiável? Um ambiente de terapia, grupos terapêuticos, vivências, aonde você está num ambiente de confiança, não tem problema nenhum você expressar nenhum tipo dessas emoções, porque você está num ambiente confiável. Outra coisa, não julgar as crianças, né? E às vezes o julgar você ri demais, a criança falou alguma coisa que deixa ela triste e você já vem, mas pare com isso. Lembre-se, o mundo da criança ela interpreta diferente do mundo do adulto. Então é diferente a interpretação que essa criança vai ter, entende? Vai ser completamente diferente a interpretação que a criança vai ter. E se você ri dela, ou se você ri da forma que ela expressa alguma determinada emoção e sentimento, ela vai se sentir, de repente, talvez até humilhada, não vai se sentir acolhida. E a ideia é que a gente traga acolhimento para que ela possa expressar, então, esse tipo de emoção, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, se você aplicou, depois você comente ali, relate nos comentários para mim. Vou ficar bastante curiosa para saber se vocês fizeram, se vocês colocaram em prática e como foi. Eu posso relatar para vocês que nos grupos que eu apliquei essa dinâmica, e foram alguns grupos, o que eu notava? Principalmente a empatia, era o primeiro sentimento que começa a surgir no grupo. Eles se tornam mais empáticos, tá? Situações de conflitos são amenizadas. Eles acabam sendo mais tolerantes uns com os outros depois da aplicação dessa dinâmica.
Por isso essa dinâmica para mim ela é assim, ó, coringuinha, carta da manga. Eu sempre utilizo ela ou quando eu quero estabelecer o vínculo com a turma ou quando eu percebo que está rolando algum tipo de conflito, que os grupos estão ficando com muitas rixas, então eu uso essa dinâmica justamente para amenizar. Aguardo aí os comentários de vocês, espero que vocês tenham gostado e um abração.